Tome a sua Bíblia e levante-a bem alto, mais alto que você puder. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã, não apenas as mulheres, as mães, recebam, ó Pai, a Tua palavra, mas, ó Deus, que todos nós, e aqueles, ó Deus, que estarão ouvindo e participando desse momento, em tantos lugares, em tantos países, ó Pai, que estão conosco, venha, Senhor, fazer com que a Tua palavra possa os edificar, os consolar e os exortar. Em nome de Jesus, que esta seja uma manhã onde cada família possa aproveitar, ó Deus, a mãe, mas por outro lado, que todos possam aproveitar a realidade da Tua misericórdia para conosco. Conceda ao pregador a Tua palavra, conceda-lhe graça e, sobretudo, unção. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Deus não é masculino nem feminino. Deus é Deus. E Deus se revela de uma forma tão gloriosa e tão carinhosa, se manifestando sempre, dizendo que Ele é Pai, mas em muitos momentos você vai encontrá-lo dizendo que Ele é mãe também. Há um texto no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 49, o versículo de número 15, quando Deus deseja mostrar a realidade do seu amor, do seu carinho, quando Deus deseja que as pessoas possam saber que Ele se importa com elas, que Deus se interessa, que Deus está atento a cada palavra, a cada momento, Ele se apresenta como se fosse também uma mãe, no sentido para nós compreendermos essa realidade. Isaías 49, 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você nunca precisa pedir para Deus fazer alguma coisa que Ele diz que sempre está fazendo. Deus é o que Ele diz que Ele é. Não há um momento sequer que Ele se esqueça de você. Nenhum instante. Podem existir situações que você possa estar até pensando assim: parece que Deus me abandonou, parece que Ele me deixou, parece que... Não. E Ele toma exatamente o paralelo da expressão de amor mais fácil, mais tangível para os homens, que é exatamente o amor da mãe. Antigamente os caminhões no para-choque sempre traziam uma frase, né? Assim, um deles diz assim: feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. A gente viajando assim na estrada, lembra, acho que não sei, o Detran deve ter proibido, porque ninguém mais escreve nos para-choques mais. Mas era muito bonito. Mas muitas vezes tinha aquele caminhão que o escrito era só assim: amor só de mãe. Eu imagino que aquele motorista foi uma pessoa assim, muito machucada, muito ferida. Tantos amores passaram pela vida dele. E os motoristas de caminhão têm uma história muito diferente, porque ficam ausentes assim de casa durante muitos dias, semanas e até meses.
Mas quando eu vi aquele escrito, amor só de mãe. Mas aqui Deus diz, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não sei como é você, mas quando eu estou lendo um livro, muitas vezes é um romance, um livro de aventuras, e um livro, não um livro de estudo. É bom, tem hora que a gente fica assim, como que vai acabar essa história? Então a gente vai lá no finzinho do livro e vai ver assim, olha, eles casaram, olha, ele foi curado, não é assim? A gente lê o finalzinho, não é assim? E o final, aquele epílogo mostra exatamente como que tudo termina. O Velho Testamento termina com uma frase. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento e o último versículo. Malaquias capítulo 4, o versículo de número 6. Malaquias capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é esta palavra: seca, dura, penetrante, que machuca. Essa palavra, maldição. E é essa palavra que hoje tantas famílias têm vivido. Tantas famílias têm experimentado, não um deleite da bênção, mas quantas famílias têm experimentado a maldição. E a maldição não é apenas aquela coisa escabrosa. A maldição é aquela ausência da própria presença de Deus. A maldição é viver longe dele. A maldição é não estar experimentando a bênção. A maldição é estar vazio do favor e da misericórdia do Senhor. Quando ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Fale comigo essa palavra, converter. Converter. E converter o quê? O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e venha ferir a terra com maldição. Nesta manhã eu queria falar sobre mães convertidas aos filhos e filhos convertidos às suas mães. Dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, o verso de número 12, os 10 mandamentos estão aqui. Leis, princípios, não sugestões. Mas quando eu leio Êxodo capítulo 20, o versículo 12, diz do papel dos filhos dizendo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quase sempre, os filhos têm uma facilidade de honrarem mais os pais, por causa de uma coisa chamada temor. É verdade que a estrutura do homem é diferente. A estrutura do homem é razão. A estrutura da mulher já é a emoção. E as coisas acabam complicando quando a gente quer ver o homem como mulher ou a mulher como homem, aí bagunça tudo. Mas aqui nos 10 mandamentos está escrito, honra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Esse prolongar não significa apenas a quantidade de anos, porque tem gente que pode chegar aos 100 anos de idade e viver apenas 30 anos. Prolongar não é uma questão do relógio, do calendário. Prolongar é levar a pessoa a viver intensamente cada dia. Tem dia que quando você não vive com essa bênção, desaparece. Semana que desaparece, anos que desaparecem. A vida só é contada quando nós vivemos intensamente com o Senhor e para o Senhor. E nos 10 mandamentos começa dizendo: honra teu pai, honra tua mãe. É verdade que se nós não tivéssemos o dia das mães, não teríamos dia nenhum. É melhor ter um dia do que não ter dia nenhum. Mas nesse dia, é um dia de você, se sua mãe ainda é viva, de honrá-la. Mas não deixe ficar dentro da moldura apenas do chamado Dia das Mães. Que seja algo constante. Ou você, que tem apenas hoje a saudade, a memória da sua mãe. Honre a memória dela. No sentido de você viver intensamente os princípios que com certeza ela incutiu no seu coração. Em Lucas capítulo 1, o versículo de número 7, existe algo tão bonito nas escrituras das palavras do Senhor. Lucas capítulo 1, o verso de número 17, diz assim a escritura. Lucas 1, 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Por que nós estamos reunidos aqui? Ah, não, é um costume, todo domingo eu tenho que ir no culto às 10, ou seja lá o horário que você vem. Deus está habilitando um povo, preparando um povo, investindo num povo, investindo em você. Quando João Batista recebe esse chamado, a orientação do Senhor, a bênção vem, o Senhor dizendo: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu não sei se você foi criado, se seus pais tinham o Senhor quando você foi gerado. Eu não sei como foi a sua infância, a sua juventude. Eu não sei, eu não conheço, mas você sabe. Mas não é porque você não teve a graça de crescer dentro de um ambiente saturado da presença e da glória de Deus, que a sua geração vai ser diferente. Seus filhos serão diferentes. Você tem que ter o entendimento que o Senhor quer habilitar, preparar um povo preparado. E esse povo preparado toca exatamente na questão da família. Ele quer que você viva intensamente, habilitar para o Senhor. E habilitar é exatamente colocar a família em ordem. Ele diz aqui: e converter o coração dos pais aos filhos, o coração das mães aos filhos, e o coração dos filhos também para quem? Aos pais. Converter, basicamente, etimologicamente, converter é isso. Alguém está indo nessa direção. Não importa a velocidade e a distância, é a atitude do coração. Converter é dar uma meia volta, é abandonar aquele caminho e tomar essa nova direção. Ninguém longe de Deus é feliz. A vida só é vida quando vivemos dentro do cumprimento do projeto de Deus para a nossa história. Longe de Deus a vida não é vida. As pessoas podem apenas existir, podem viver, mas não é isso que Deus tem. Quando lemos aqui
que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos para os seus pais. Agora, o que caracteriza a conversão de uma mãe ao seu filho? Uma mãe convertida ao seu filho é capaz de fazer confissão de amor. É fácil confessar amor quando o filho é um bebezinho, quando tem 5 anos, quando tem 10, 15. É difícil muitas vezes, porque alguns tomam caminhos os mais confusos. Mas a mãe sempre precisa. E quando eu falo a mãe aqui, eu quero falar de você também, pai. De você fazer sempre aquela confissão de amor. Os filhos precisam ouvir: mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe te ama. Hoje pela manhã, a campainha tocou lá em casa e alguém estava trazendo uma flor muito bonita para Renata e um cartãozinho. Era Ana Paula, lá dos Estados Unidos, que mandou comprar uma flor aqui e fez o cartãozinho. E ali a Ana dizia do amor dela para com a Renata, a mãe. Mas a Ana cresceu ouvindo dela sempre uma confissão de amor. O Dedé sempre cresceu ouvindo uma confissão de amor da mãe. A Mariana, a caçulinha, cresceu ouvindo a confissão de amor. Muitas vezes acha que apenas o marido e a mulher, que um deve falar para o outro: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas as mães devem confessar amor. Não importa a idade. Vai fazer 20 anos que a minha mãe partiu. O Senhor a levou. Eu já era adulto, pastor, mais de 40 anos. E sempre que eu ia na casa dela, ela não quis morar com nenhum filho, morava sozinha. Tinha um sofá, ela ficava ali, eu deitava, já com barba, e ela ficava me acariciando e dizia: eu te amo. Mas não era comigo, nós éramos 7 e era o mesmo amor. Os filhos precisam compreender isso. Uma mãe convertida ao seu filho, ela é capaz de fazer essa confissão de amor. Uma mãe convertida ao seu filho é uma mãe que disciplina, mas disciplina sem raiva. Porque disciplina com raiva vira vingança. Quando lemos Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6, Provérbios 22, o verso de número 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olhe para mim. Essas crianças que cantaram aqui, daqui 50 anos, se Jesus não tiver voltado antes, se você perguntar para essa pessoa de 50 anos, que vai estar com 60, 65, ele nunca vai esquecer que no Dia das Mães de 2016, ele cantou no coralzinho infantil da igreja. Nunca. Uma mãe convertida ao seu filho
é uma mãe que disciplina sem raiva. As crianças não vêm prontinhas. Você tem que corrigir. A criança entrega a si mesma, você vai ser a tristeza. Mas o versículo 8 diz assim, Provérbios 22, 8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quando a disciplina é por causa da indignação, porque está ferindo o coração da mãe, ou desmoralizando a coisa assim, diz que a vara da indignação falhará. Eu sei, querida, que você que é mãe, talvez seu filho esteja passando um momento tão delicado. Mas uma mãe convertida aos seus filhos é uma mãe que oferta perdão sério. E perdão é perdão. Perdão não é esquecer. Porque ninguém esquece. Você não tem um botãozinho, delete, pum, aponta ali, pum, desapareceu, apagou. Perdoar significa não levar em conta. Uma mãe convertida aos seus filhos, essa mãe que oferece esse perdão sério. Não é aquela mãe que fica cobrando aquilo que já foi pago. Uma mãe convertida ao seu filho é uma mãe que manifesta profundo desejo de aproximação. É aquela mãe bem próxima. É aquela mãe que oferece aquele espaço para que o filho possa falar até aquilo que ela nunca gostaria de ouvir. Mas quando ela entende isso, que uma mãe convertida ao seu filho, é essa mãe que manifesta esse profundo desejo de aproximação. Não é para ser aquela mãe que está ali quase como uma sombra sobre o seu filho, tirando dele toda a sua própria independência e liberdade. Mas é aquela mãe que o filho cresce, sabendo que tem uma mãe que está tão próxima dele. Uma mãe convertida ao seu filho. É uma mãe que prioriza o seu filho a demais relações aqui na terra. A mãe, é verdade que ela é casada, pode ser viúva, pode ter acontecido que o marido a deixou, mas ela nunca vai deixar de ser mãe do seu filho. Nunca. Nunca. Eu vou falar uma coisa aqui, mas entenda com muito respeito. O marido até pode morrer. O marido pode até abandoná-la. Mas algo que você gerou, a sua prioridade. Note bem, a sua prioridade. Pode parecer estranho isso. Um dia seu marido vai morrer. Ou acontecer alguma desgraça e o casamento acabar. Mas o vínculo de mãe e filho não tem divórcio, não acaba. Existem mulheres que não conseguiram trabalhar essa situação e passa isso para os filhos. E os filhos crescem sem ter esse entendimento que ele é prioridade. Não importa a quantidade de filhos. Uma vez, no Dia das Mães, aqui na igreja, eu pedi, acho que as irmãs lembram, todas as mães para ficarem em pé, e nós aplaudimos. Aí eu pedi, as mães que têm um filho, levantem as mãos. Quem tinha um filho, levantava a mão e a gente aplaudia. Ela sentava, 2 filhos, levantava e a gente aplaudia. E o número foi crescendo, 3 filhos, 4, 5, 6. Aí foi diminuindo o grupo, 7, 8, 9. Quando foi chegando no 10, tinha acho que só umas 5 em pé. Quando eu falei 11, aí só sobraram 2 que ficaram em pé. Quando eu falei 12, as 2 continuaram em pé. Lembra, quando eu falei 13, uma sentou. E a outra ficou ali, perto daquela câmera ali. Uma velhinha bonita, com a mãozinha assim, ficou em pé.
Eu falei 14, todo mundo ficou olhando para a dona. Falei 15. E foi aquela tensão. 16, a mulher estava de pé. 17. A gente batia palma só devagarinho para saber que hora que ela ia sentar. Quando eu falei 18, sabe o que aconteceu? Ela continuou de pé. Quando eu falei 19, mas na hora que eu falei 20, foi aquela explosão. Todo mundo aplaudiu olhando a velhinha. A câmera focalizava. Não é que a mulher continua de pé? Eu falei 21. Aí os outros diziam, não, não tem. Quando eu falei 22, sabe o que aconteceu? Continuou de pé. Quando eu falei 23, ela só sentou. Só sentou. Tínhamos outras 2 irmãs aqui na igreja, que eram irmãs carnais. A irmã Benigna e a irmã dela, a Conceição. A Benigna teve 19. E a Conceição teve 21. As 2 irmãs tiveram, as 2 juntas, 40 filhos. Não se faz mães com quantidade assim. É verdade que hoje há um outro contexto e as pessoas são livres. Quando alguém tem 3 filhos, já fica assim, 4. É muito raro hoje. Mas eu quero deixar uma mãe convertida aos seus filhos. É a mãe que prioriza seu filho, as demais relações aqui na terra. É uma mãe que faz compromisso de amor com seu filho. Esse compromisso de amor é aquele compromisso que diz assim, porque muitas vezes a criança cresce ouvindo a mãe dizer assim, se você fizer isso, a mamãe não vai gostar de você. Se você fizer isso, a mamãe não vai amar você. Se você fizer isso, como se fosse uma troca. Mas uma mãe convertida ao seu filho, ela faz esse compromisso de amor. Mas voltando ao outro lado, as características de um filho convertido à sua mãe. Então, um filho, porque o Senhor diz que converter o coração dos pais aos filhos, mas o coração dos filhos aos pais. Porque quando uma mãe tem seu coração convertido ao seu filho, quase que espontaneamente, o filho vai ter o coração dele convertido à sua mãe. Então, vamos ver as características de um filho convertido à sua mãe. Primeiro, é um filho que deseja estar próximo da sua mãe. Ele tem prazer em estar próximo dela. Tem alegria em estar próximo dela. Gosta de estar com ela. Segundo, é aquele filho também que faz confissão de amor. Não uma confissão de amor apenas no Dia das Mães, mas a própria vida dele traduz essa confissão de amor para com a sua mãe. Terceiro, é um filho que aceita incondicionalmente a sua mãe. Tem filhos que escondem a mãe dos amigos. Ah, minha mãe é muito feia. Ah, minha mãe é muito dura. Ah, minha mãe é isto. Ah, minha mãe é assim. Ele não leva os outros para conhecer a sua mãe. Um filho convertido à sua mãe é um filho que aceita incondicionalmente a sua mãe. Um filho convertido à sua mãe é um filho que dispõe à obediência. Tudo que a Bíblia fala para os filhos, o dever dele é apenas um: filhos, obedecei aos vossos pais. A obediência é assim. 100% de obediência é obediência. 99% de obediência é desobediência. Não existe obedecer pela metade. Um filho convertido à sua mãe é um filho que faz parte dos planos
dos seus pais. Eu não sei que planos você tem para os seus filhos, mas um filho que é convertido aos seus pais é aquele filho que faz parte dos planos dos pais. É alguma coisa assim tão simples, tão simples. Mas agora, o que pode acontecer quando pais e filhos não se convertem um ao outro? Quando não existe essa conversão, o que acontece quando pais e filhos não se convertem um ao outro? Existe uma coisa chamada amargura. Uma amargura recíproca. Existe aquela dor no coração. Muitas vezes uma barreira. E normalmente as pessoas só dão valor às coisas depois que perdem. Muitos valorizam a saúde depois que adoecem de uma forma desgraçada. Outros só valorizam os pais, a mãe, depois que partem. O Dia das Mães, é verdade que todo dia tem que ser Dia das Mães. Mas precisa ter um dia para ser esse dia hoje. Para você poder fazer algo diferente dos outros dias. Aquele dia do beijo mais caloroso, instalado. Daquele abraço mais forte. Daquele perfuminho ali do Shopping Oi que não tem problema. Mas de levar essa expressão de carinho. Quando o coração do filho tem amargura. É uma situação. A revolta. Outras vezes, quando os filhos não são convertidos aos pais, nem os pais aos filhos, é aquele lar assim tão frio, gelado. Não existe aquele calor. Por que muitos filhos se envolvem nas drogas? Porque das drogas tem uma família. É tão interessante isso. Eles se juntam. Tem ali o traficante, que é como se fosse um pai. Eles têm comunhão. Mas muitas vezes, quando a casa é gelada, a probabilidade desse filho fazer essa transferência é tão terrível. Mas para terminar, eu quero só deixar 2 perguntas. Você, mãe, você é convertida ao seu filho? Você, filho, é convertido à sua mãe? Porque mães convertidas a Deus, elas são convertidas a seus filhos. E filhos convertidos a Deus são filhos convertidos à sua mãe. Vamos repetir juntos essas 2 coisas. Vamos falar primeiro. Vamos falar? Mães convertidas a Deus são convertidas a seus filhos. O segundo, filhos convertidos a Deus são convertidos às suas mães. Abrem Efésios, capítulo 6, os 3 primeiros versículos. Efésios, capítulo 6, os 3 primeiros versos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 21. Colossenses capítulo 3, o verso de número 21, a palavra diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Provérbios capítulo 17, verso 6.
Provérbios, capítulo 17, o versículo de número 6. Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Eu estou vivendo um tempo assim, muito bonito. E Deus fez tudo assim muito bonito. Salmo 128 diz: e verás os filhos de teus filhos. Não diz que você vai ver, todos vão ver os filhos dos filhos dos filhos, ver bisneto, ver tataraneto. Mas há uma promessa que você pode ter, ver o que? Os filhos dos filhos. Eu já tenho 6 netinhos. Lá na casa do André o sinal está verde. Na casa da Mariana o sinal está verde. Na casa da Ana Paula está amarelo. Mas está meio vermelho. Mas o que eu quero dizer é isso. Na velhice, volta novamente. É verdade, quando eu encontro meus filhos, eles já são adultos. Dia 16 agora, Ana vai fazer 40 anos. 40 anos, gente. Parece que era ontem, o dia que eu tomei aquele bebezinho no colo. Mas quando eu encontro agora o Isaac, o Beni, quando eu encontro os filhinhos do André, o Lourenço, o Vitório, os filhinhos da Mariana, o Tito, o Davi, quando eles levantam a mãozinha assim, como que é tão gostoso, a gente abraça. Eu vejo a Renata, volta aquela alegria de ter tomado nos braços o filho, mas é tão diferente tomar os filhos dos filhos. Por isso diz aqui, coroa dos velhos, são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são seus pais. Você, querida, no fundo, muitas vezes, talvez seu filho tomou um caminho de rebelião, um outro caminho. Mas eu sei que seu coração tem essa esperança de ver o seu filho novamente nos caminhos do Senhor. Porque Provérbios 29:15 traz essa mensagem de esperança. Provérbios 29, o verso 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar o quê? A sua mãe. Provérbios 14, o verso 24. Provérbios 14, o verso 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia, desobediência dos insensatos não passa de estutícia. Provérbios 23, 22. Provérbios 23, 22. Diz assim a palavra: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Há uma estatística que os pais normalmente morrem mais cedo do que as mães. Isso é uma estatística. Não quer dizer que em todo lugar é assim. Na minha casa, meu pai faleceu muito cedo. Tinha 46 anos. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Mãe não caduca. Muitas vezes alguns falam assim, ela está caducando. É verdade que é diferente. Não tem mais toda aquela agilidade, aquela disposição. Mas diz aqui, não despreze a tua mãe. Se você tem a sua mãe viva ainda, querido, não despreze.
Talvez ela esteja morando sozinha. Você é a companhia dela. Você já fez de tudo para ela morar com você, mas ela diz, não, eu quero continuar vivendo assim. Respeite-a. Mas nunca venha a desprezar, porque a palavra diz, não despreze a sua mãe quando. Não diz se, porque é um quando. É algo assim tão natural e que vai mesmo. Provérbios capítulo 10, o versículo 1. Provérbios capítulo 10, o verso 1. No dia das mães, cada pessoa é diferente. Eu comecei a trabalhar assim bem cedinho, lá em casa, com meio quilo de carne, fazia bife para 17 pessoas. Era algo diferente, muito sentido. Depois as coisas foram caminhando. Mas, quando diz aqui Provérbios 1, Provérbio 10, verso 1, diz assim, o filho sábio alegra o seu pai. Não é questão do filho ser rico, ser doutor, ser isso, ser aquilo. O filho sábio. O filho sábio alegra o seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O sábio, a primeira pessoa, se você quer conhecer uma pessoa sábia, é aquela pessoa que ouve o Evangelho, e ele entende que ele está aqui de passagem, ele ouve que Jesus salva, e ele é sábio, e toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é um filho sábio. Mas uma pessoa pode ter todo tipo de diploma, pode ter o prêmio Nobel em Física, mas se ele não tem Jesus, o que adianta? O Senhor diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O insensato é aquele que abandona a relação com Deus e dos pais. O filho insensato é mostrado na parábola do filho pródigo. É aquele que saiu de casa e entrou numa vida totalmente sem qualquer fronteira. Rebentou todo, quando estava estraçalhado ele volta, mas o pai o recebe. Mas ele tinha outro filho que era insensato, que nunca saiu de casa. O irmão dele ficou ali, mas nunca desfrutava do pai. O pai disse, filho, tudo que é meu é teu. E o filho dizia, o senhor nunca me deu um cabritinho sequer. E o pai disse, filho, tudo é meu, é teu. É tão interessante que na parábola do filho pródigo não aparece a mãe, é o pai. Mas é tão interessante que quando há um casamento tão harmonioso, o filho quase sempre só vai aparecer no holofote, o pai. É interessante isso. Quando um pai é um pai presente, ele cumpre esse papel. E eu queria que você se colocasse em pé agora. Eu quero ler com você, antes de orarmos, o Salmo 127. O Salmo 127 é uma promessa do Senhor para todos nós. Nesse dia das mães, um dia que marca a sua história e a nossa história, um dia de lembranças, de sorrisos e talvez de muita saudade e de lágrimas. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Ah, mas foi eu que gerei. Não. Foi Deus que deu.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Inimigos fazem tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Mas a bênção do Senhor, e é o último texto que vamos ler, Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 6. Eu termino dizendo, Deuteronômio 6, verso 6 e o 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos. Faça assim, inculcar, pôr na cuca. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Mas o que você tem inculcado nos seus filhos? O que você tem inculcado nos seus filhos? Mãe, deixe seus filhos, se são pequenos ainda, encontrar você. Não é que você vai fazer isso para eles verem, mas porque é o seu estilo de vida. Deixe eles te encontrarem de joelhos. Deixe seus filhos te encontrarem sempre, lendo a Bíblia, ao invés de ficar tanto tempo, seja diante da TV, diante do seu WhatsApp, de outras coisas. Deixe seus filhos verem que a sua vida, não existe uma vida eclesiástica e uma vida secular. Que você tem apenas uma vida. E a promessa do Senhor, essa promessa você não pode, de forma alguma, abrir mão delas. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A nossa vida é marcada apenas por duas coisas: ou é a bênção, ou é a maldição. Mas na sua história, e aquilo que Deus planejou para a sua vida, é apenas a bênção. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nesta manhã, eu quero que seu coração receba a bênção do Senhor para a sua casa. Número 6, verso 22 diz: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos. O que você vai falar aos seus filhos? Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Levante a mão do seu irmão. Senhor, contempla nesta hora. Aqui está a tua igreja, teus filhos, Pai. E nesse dia das mães eu invoco o teu nome para os que estão aqui, aqueles que nos assistem, nos ouvem. Senhor, onde estiverem, que possa ver, ó Deus, uma vontade tão grande de serem convertidos ao Senhor.
mas convertidos também aos pais e às mães. Senhor, comece algo novo nesse dia. Senhor, em nome de Jesus o Nazareno, que cada família de Lagoinha, Senhor, seja realmente como uma casa edificada sobre um monte, um testemunho tão glorioso da Tua bondade. Senhor, contempla as lágrimas, ó Pai, dessa mãe, que vê a sua filha longe dos Teus caminhos, que vê o filho longe dos Teus caminhos, que vê, Senhor, os netos longe dos Teus caminhos, mas a Tua palavra carrega essa promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, nesse dia das mães, Senhor, faça florescer no coração das minhas irmãs que são mães, que ainda não têm alegria de poder dizer que toda a sua casa, todos os seus filhos já têm o nome escrito no livro da vida. Senhor, comece hoje, Pai, onde esse filho estiver, onde essa filha estiver, onde a rebeldia estiver reinando, Senhor, que haja, Senhor, uma volta, essa conversão, Senhor, uma conversão genuína, dos pais aos filhos, dos pais aos filhos, mas a conversão dos filhos aos pais, para que a terra, Senhor, para que esta casa não seja ferida, Senhor, pela maldição, mas que a bênção do Senhor, a Tua bênção, Senhor, seja tão plena, no nome de Jesus, amém. Enquanto você segura a mão do seu irmão, olhe para mim. Existe uma família na terra, chamada família de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que nome? Em Jesus. O próprio nome Jesus significa Salvador. Há um momento na nossa história, quando nós tomamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós não nascemos salvos. É verdade que um bebezinho, uma criancinha, até ela atingir a idade da razão, se ela morrer, ela está salva. Mas depois que atingiu a idade da razão, onde ela já faz as escolhas, o sim ou não, onde ela tem agora a capacidade para escolher, até uma criança pode ser salva. Há um momento quando a pessoa diz: entra na minha vida, Jesus Cristo entra, muda, ela passa a ser salva. Quem sabe você, alguém foi criado na igreja e se afastou, andou nos caminhos dele, hoje está longe. Neste dia das mães, é o dia da sua volta também. E eu queria fazer uma oração, como se fosse você mesmo orando. Por isso, põe as suas duas mãos sobre seu peito agora. Que ninguém ande, só o Espírito de Deus se movendo. Feche seus olhos e fale comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui, e que o Senhor me ama, que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que eu preciso voltar. Eu abro o meu coração e eu Te peço, Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, hoje eu volto. A Tua palavra diz que o filho sábio alegra seus pais. E eu quero ser sábio, voltando aos Teus caminhos. Continue com seus olhos fechados. E eu vou fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração. Mas eu quero orar por você, que orou comigo pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador.
Quero orar por você que andou nos caminhos dele e se afastou, mas que hoje você orou dizendo: eu volto aos teus caminhos. Para que eu ore por você lá na segunda galeria, ou aqui na primeira, ou aqui no térreo. Levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Esse moço de blusa branca, levante bem alto a sua mão. Aquele lá de blusa verde listada, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Orar por aquela moça de blusa preta. Levante bem alto, lá na segunda galeria, desde aquela criança. Levante bem alto a sua mão. Isto, levante, isto. Agora eu vou pedir algo. Daqui a alguns minutinhos vocês vão sair, mas não saiam agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, saiam do seu lugar, venham até aqui. Quero orar por vocês agora. Todos vocês que levantaram as mãos, todos vocês que hoje tomam Jesus como Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, deixe seu lugar. Quero pedir que cada irmão que está aqui na igreja, cada um, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Talvez você esteja ao lado do seu filho, pergunte como está a sua vida com Deus. Talvez você esteja ao lado da sua filha, pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? O que adianta ganhar tudo se perder? A nossa família é apenas enquanto estamos aqui. Do outro lado, esse vínculo desaparece em certo sentido. Mas você hoje pode vir para fazer parte da família de Deus. Eu queria pedir que meus pastores se aproximassem destas vidas. Você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha. Ou você que nos acompanhou até agora pela TV, pela Rádio Super, esse é o momento também de você falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Você será parte da família de Deus. Queremos orar e abençoar a sua vida. Há um telefone aí, 3429-9550. Código aqui de Belo Horizonte é 31. Você pode ligar agora, 3429-9550. Vamos estar orando por você, colocando a sua vida nas mãos de Deus, o Pai. Glória a Deus. Pode chegar. Os músicos estarão cantando uma mensagem, enquanto cada um, mais pessoas estão chegando. Podem chegar. Quero consagrar este é o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. O mais importante na história de vocês, o evento mais precioso, é esse de agora. Quando você vem para o altar do Senhor dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava longe dos caminhos dele, volta aos caminhos dele.
A igreja com as mãos estendidas. Pai, eu coloco essas vidas no teu coração agora. Quebro delas, ó Pai, todo o poder das trevas. Eu ligo cada uma delas contigo, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas amadas e queridos do Senhor. Que eles tenham alegria, Senhor, a partir de hoje, de saberem que seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Eu deixo esses corações, Pai, no teu coração, em o nome de Jesus. Amém. Nunca mais você deixará de ser filho de Deus. Porque Ele disse: o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ele nunca vai jogar você fora. E você veio para uma família, queremos cuidar de você e abençoar. Todos os meus pastores e pastoras que estão aqui, nós vamos descer com vocês até uma sala, onde nós queremos entregar para cada um de vocês um presente. E queremos mostrar como que vai ser a sua vida a partir de hoje. Podem descer. Enquanto eles descem, levante, igreja, a sua mão e vamos cantar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Aleluia. Vá viver, querido, a melhor semana de toda a sua vida.